Matrifagia espiritual. Quando aquilo que você gerou começa a devorar você. Texto base. Gálatas 4:19, 2 Coríntios 12:15, 2 Coríntios 11:28. Por mestre e profeta, Ney Mendonça. Introdução. Existe na natureza um fenômeno chamado matrifagia. Em determinadas espécies, a mãe que gerou, protegeu e sustentou sua descendência, termina servindo de alimento para os próprios filhotes. Quero usar esse fenômeno apenas como metáfora, porque a Bíblia não emprega o termo matrifagia. Mas espiritualmente existe uma realidade que merece nossa atenção. Há coisas que nós geramos que, se não forem colocadas em ordem, começam a consumir quem as gerou. Você pode gerar um projeto e depois viver escravizado por ele. Pode gerar uma estrutura e depois ser esmagado por ela. Pode levantar pessoas e depois ser ferido pelas mesmas pessoas que levantou. Pode construir um ministério e permitir que o ministério consuma sua comunhão com Deus. Nem tudo que nasceu de você recebeu autorização para consumir você. 1. Gerar. Tem um preço. Paulo declara em Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo utiliza a figura de uma mulher em trabalho de parto. Quem olha para o filho vê o nascimento. A mãe conhece as dores que antecederam o nascimento. Assim também acontece espiritualmente. As pessoas veem o resultado, mas não conhecem as madrugadas, não conhecem as lágrimas, os jejuns, as orações, as renúncias e as guerras enfrentadas para aquilo existir. Todo nascimento possui uma história que quem chegou depois não conhece. 2. Existe diferença entre alimentar e ser devorado. Quem gera precisa alimentar. Mas existe uma enorme diferença entre alimentar aquilo que você gerou e permitir que aquilo que você gerou devore você. Há pessoas que nunca amadurecem porque descobriram alguém disposto a resolver tudo por elas. Enquanto alguém continuar fazendo tudo, elas continuarão dependentes. O objetivo da alimentação é produzir crescimento. Quem é alimentado precisa crescer. Hebreus 5:12-14 apresenta o contraste entre aqueles que ainda necessitam de leite e aqueles que chegaram à maturidade. O problema não é começar tomando leite. O problema é recusar-se a crescer. 3. Paulo disse: Eu me gastarei. Em 2 Coríntios 12:15, Paulo demonstra sua disposição de gastar e ser gasto em favor das pessoas. Isso revela o coração de quem verdadeiramente cuida. Quem ama investe, sacrifica, entrega tempo, ensina novamente e busca quem se afastou. Mas existe uma verdade importante. Sacrifício ministerial não significa ausência de limites. Jesus amava as multidões, mas também se retirava para orar. Jesus atendia pessoas, mas não permitia que a pressão das pessoas determinasse completamente seus movimentos. Você pode amar profundamente sem entregar às pessoas o controle sobre sua vida. 4. O perigo de filhos que não amadurecem. O propósito de um pai espiritual não é produzir dependentes eternos, é produzir pessoas maduras. Paulo escreve em Efésios 4:13 sobre chegar à maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O verdadeiro discipulado precisa produzir crescimento. No início você busca, depois ensina a buscar. No início você carrega, depois ensina a caminhar. No início você protege, depois prepara para a batalha. O sucesso de quem gera não é manter o filho eternamente no colo. É vê-lo andando com as próprias pernas. 5. Algumas pessoas amam o que você dá, mas não honram quem você é. Essa é uma das partes dolorosas da liderança. Existem pessoas que procuram a oração, o conselho, a oportunidade, a indicação, a ajuda, a cobertura, o púlpito e a posição. Mas quando recebem aquilo que desejavam, esquecem-se do caminho percorrido. Paulo experimentou abandono. Em 2 Timóteo 4:16, ele relata que, em determinado momento de sua defesa, ninguém esteve ao seu lado. Isso nos ensina algo. Nem todos que recebem de você permanecerão com você. Por isso,
Nossa recompensa final não pode depender da gratidão humana. 6. Não transforme sua missão em seu Deus. Existe ainda uma forma mais silenciosa de matrifagia espiritual. É quando a própria obra começa a consumir o obreiro. Você começa trabalhando para Deus, e depois fica tão ocupado com o trabalho de Deus, que quase não encontra tempo para estar com Deus. Isso é perigoso. Em Marcos 6,31, Jesus chama os discípulos para descansarem um pouco, porque eram tantas as pessoas chegando e saindo, que eles nem tinham tempo para comer. Jesus reconheceu que havia necessidades ao redor deles. Mesmo assim, estabeleceu uma pausa. Isso significa: nem toda necessidade é uma ordem para você parar tudo imediatamente. Há momentos de servir e momentos de recuperar forças. 7. Jesus não morreu antes da hora. Esse princípio é poderoso. Tentaram prender Jesus, tentaram apedrejá-lo e antecipar acontecimentos. Mas repetidamente os evangelhos mostram que a hora dele ainda não havia chegado. Jesus entregaria sua vida, mas não permitiria que os homens determinassem quando. Isso nos ensina: entrega não significa descontrole. Jesus deu a vida voluntariamente. Ele declarou em João 10,18 que ninguém tirava sua vida dele. Ele a entregava voluntariamente. Há uma enorme diferença entre entregar-se por propósito e ser destruído pela pressão. 8. Quando aquilo que você gerou começa a devorar você. Faça algumas perguntas. Aquilo que estou construindo está me aproximando ou me afastando de Deus? As pessoas que estou ajudando estão amadurecendo ou ficando cada vez mais dependentes? Estou servindo por chamado ou por culpa? Estou alimentando pessoas ou permitindo que elas me devorem emocionalmente? Essas perguntas são necessárias porque nem todo desgaste é prova de fidelidade. Às vezes é ausência de limites. 9. Quem foi gerado precisa aprender a gerar. Existe um princípio de multiplicação. Paulo diz em 2 Timóteo 2,2 que aquilo que havia recebido deveria transmitir a pessoas fiéis, capazes de ensinar também a outros. O filho saudável não passa a vida inteira apenas comendo. Um dia ele também começa a alimentar outros. Você recebeu oração? Ore por alguém. Recebeu ensino? Ensine alguém. Foi levantado? Levante alguém. Quem somente recebe, nunca compreendeu completamente o propósito daquilo que recebeu. 10. Não deixe sua criação ocupar o lugar do Criador. Aqui está o ponto central. Seu ministério não pode ocupar o lugar de Deus. Sua igreja, seu projeto, seus discípulos e sua família não podem ocupar o lugar de Deus. Seu chamado não pode ocupar o lugar daquele que chamou você. Porque antes de existir missão, existia relacionamento. Aquilo que Deus colocou em suas mãos nunca pode tomar o lugar de Deus em seu coração. Conclusão: matrifagia é um fenômeno da natureza, mas como metáfora, ela nos entrega uma advertência poderosa. Cuidado para aquilo que você gerou não começar a devorar você. Gere, alimente, proteja, ensine, discipline, invista, ame, mas também estabeleça limites. E, principalmente, faça aquilo que você gerou crescer. Porque o objetivo de quem gera não é alimentar eternamente, é produzir maturidade. Não permita que aquilo que nasceu através de você termine destruindo aquilo que Deus colocou dentro de você. Por mestre e profeta Ney Mendonça.